Já aconteceu de você estar ali sentado, trabalhando, produzindo, concentrado no caso do teu paciente, ou às vezes até fazendo um planejamento de um caso importante, e aí você acaba sendo interrompido por alguém da tua equipe, pela sua secretária, enfim, e pedindo para que você solucionasse algum problema. E aí quando você vai ver, é um problema fácil de ser resolvido, ou às vezes eles mesmos já poderiam ter resolvido esse problema. Eu sou Rafael Baggio, do consultório modelo do método MAC para alavancagem de consultórios. E se você já passou por alguma situação parecida com essa, ou semelhante, eu acredito que a gente já passa isso no nosso consultório praticamente todos os dias, fica comigo nesse vídeo, que eu vou te dar algumas dicas para que você melhore a produtividade do seu consultório, a produtividade da sua clínica, a produtividade da sua equipe e principalmente a tua produtividade. A minha dica vai fazer com que o seu consultório tenha um rendimento melhor e que você consiga produzir muito mais se esforçando muito menos. Fica comigo. Bom, esse é um problema muito comum nos consultórios, né? O dentista tem o conceito de ser totalmente autodependente e muito centralizador, né? E isso faz com que a nossa equipe, os nossos funcionários passem a nos procurar em cada dúvida, não porque eles não conseguem resolver, mas sim porque às vezes você não dá a liberdade para eles resolver. Então eu vou te dar algumas dicas simples e uma coisa bem legal que você pode fazer para aumentar aí o rendimento do teu consultório, para você parar de ser interrompido, para você dar liberdade um pouquinho para os teus funcionários fazerem e tomarem algumas decisões e aí serem mais produtivos. Uma dica bem importante é o seguinte: pode começar hoje já, de hoje em diante, em uma semana, anote todas as vezes que você for interrompido. Todas as vezes que alguém da tua equipe te interromper por qualquer problema que seja. Pare, resolva o problema, anote no papel. E o que você vai fazer? Depois de uma semana, na semana que vem, você vai pegar esses dados, vai separar esses problemas, vai analisar, vai separar esses problemas por blocos. Por exemplo, então tive tantas interrupções por agenda, tive tantas interrupções por problemas do protético, tive tantas interrupções por ligações de pacientes querendo conversar comigo, procurando medicamento, tem dor, enfim. Então separa essas reclamações por blocos de interesse, e aí você vai perceber que 80% das vezes que você é interrompido, que tem algum problema no andamento do teu consultório, apenas 20% deles são responsáveis por 80% das tuas interrupções, ou seja, dos teus grandes problemas, das coisas que você tem que resolver no dia a dia. Então o que você tem que fazer? Você vai depois que você catalogou, separou por blocos e catalogou esses problemas, você vai você vai perceber que 80% deles têm a mesma origem, certo? Então você vai pegar esses problemas, você vai criar uma regra, você vai criar um processo, que a gente chama. Cria um processo. Como que eu resolvo esse problema? Como que os meus funcionários podem agir frente a um problema? Depois que você criar esse processo, você vai chamar os seus funcionários e explicar para eles. Olha, funciona assim. Caso aconteça essa situação, por exemplo, de um paciente me ligar, querendo falar comigo, que está com dor, e eu esteja com um procedimento, em um planejamento, ou conversando com algum paciente, ou mesmo fazendo alguma coisa importante, ou mesmo nem esteja aqui, você vai fazer dessa forma. Você vai perguntar isso para ele. Vai falar isso, isso e isso. Caso ele te responda assim, você vai responder para ele isso. Se ele te responder assado, você vai responder para ele isso. Ou seja, você está mapeando os possíveis caminhos que os teus funcionários vão tomar para eles poderem tomar as atitudes corretas quando as situações acontecerem. O que vai acontecer? Caso nenhuma dessas opções resolva o problema do paciente, o que você vai fazer? Isso, isso e isso. Pode ser me chamar, ou pode ser anotar o telefone para que eu possa entrar em contato depois, ou pode ser qualquer situação. Tá bom, Rafael, mas e os outros 20%? O que eu faço? Olha, os outros 20% você vai tentar fazer a mesma coisa. Tenta separar esses outros 20% dos problemas que sobraram, tenta separar eles e tenta ver se você consegue reunir mais alguns problemas em blocos.
né, com a mesma origem, em blocos que têm uma mesma origem de problema. Se você conseguir reunir mais alguns problemas, você faz a mesma coisa. Cria mais uma regrinha, cria mais um processo, chama os seus funcionários e explica para eles, vai funcionar assim. Caso o protético ligue para fazer isso, você vai fazer assim, assim, assim. Caso o paciente ligue querendo reagendar uma consulta que lhe faltou, você vai fazer assim, assim, assim. Se não der certo, você vai fazer assim, assim, assim. Cria a regra da tua empresa, cria como a tua empresa funciona. Você criando isso, você vai passar segurança para os seus funcionários, eles vão parar de te incomodar. E melhor, não é só parar de te incomodar, eles vão parar, eles vão fazer com que o dia deles seja muito mais produtivo, com que a tua empresa seja mais produtiva, com que o teu consultório seja mais produtivo e o teu dia, consequentemente, vai ser bem mais produtivo. Tá. E fora isso, vão ficar aqueles problemas que você não vai conseguir alocar em grupos nenhum. Esses são os problemas que a gente chama de problemas ocasionais. Eles acontecem inerente à tua vontade e você tem que resolver eles por ordem de chegada ou por ordem de urgência. Aí você também tem que criar um processinho e resolver. Eu prefiro sempre resolver por ordem de chegada, os problemas vão chegando, você já vai respondendo, já vai matando e já vai resolvendo. Não deixa nada pendente. Claro, se tiver 1 ou 2 problemas para você resolver na mesma hora, você seleciona com o critério de urgência. Tá legal? O importante que você tem que saber é que você tem que resolver o problema na origem. Quando você tem um problema, e esse problema começa a se repetir gradativamente ou várias vezes, você tem que descobrir qual que é a causa do problema. Tenta descobrir se a causa do problema é os pacientes que estão faltando demais, se a causa do problema é os pacientes que estão reagendando demais, se a causa do problema é o protético que está atrasando, se a causa do problema é o dentista que não está fazendo o trabalho correto. Tenta descobrir e resolve o problema na causa. Se você fizer isso, você vai conseguir criar uma regra, um processo, e as pessoas da tua equipe vão estar seguras para realizar os procedimentos que você solicitar. Não vão estar perdidas, não vão estar sem saber o que fazer, tá bom? Espero que essa dica tenha te ajudado a melhorar aí o rendimento do seu consultório, da sua equipe e até o seu rendimento mesmo. Agora eu tenho 2 pedidos para te fazer. Um deles é o seguinte: se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook, dê uma curtida no vídeo, compartilhe com seus amigos, curta a nossa fanpage, tem bastante conteúdo legal e a gente atualiza ela praticamente toda semana. E deixe seu comentário aqui embaixo, escreva aqui a tua dúvida, escreva teu comentário, escreva algumas sugestões para os próximos conteúdos. E se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, dê uma curtida no vídeo, faça com que esse vídeo chegue numa quantidade maior de profissionais, para que ele possa ajudar mais profissionais, os dentistas se unirem um pouquinho mais e tentar fazer com que a nossa profissão se valorize cada vez mais. Curta nosso canal para receber as nossas atualizações e deixe seu comentário também, ou a sua dúvida aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em ler, curtir e respondê-la, tá bom? Você já ouviu falar de marketing como eu sou o Dr. Rafael, do consultório modelo do método marketing para alavancar os consultórios odontológicos. E hoje eu quero passar para você, nesse vídeo rápido, como usar esse